Bom, eu queria dar boas-vindas a todas e a todos novamente no nosso segundo dia de evento aqui da quarta semana acadêmica de nutrição. É um prazer receber aqui a nossa convidada hoje para dar continuidade ao tema das palestras, né? A Vitória, brevemente aqui eu vou te apresentar, depois fique à vontade para complementar qualquer informação, Vitória. Mas ela é nutricionista, ela tem foco em atendimento clínico, principalmente voltado para hipertrofia e emagrecimento. Ela também é ex-presidente do CRN1 Jovem e trabalha como criadora de conteúdo em mídias sociais e divulgando informações em relação à saúde. Hoje ela vai falar um pouco para a gente sobre suplementação no esporte. Então fique à vontade, tá um prazer te receber aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo tempo. A gente sabe que é corrido e fique à vontade. Obrigada. O meu, primeiro quero agradecer, né, o convite, claro. Muito obrigada mesmo, boa noite para todo mundo. E vamos lá, gente, vamos falar aí sobre suplementação no esporte. Eu já adianto que eu gosto de falar de uma forma, assim, muito mais prática, sem aqueles termos muito técnicos, de uma forma, assim, que vocês realmente consigam entender. E eu trouxe essa palestra tentando passar um pouco mais da visão prática, tá? Porque às vezes a gente aprende ali na teoria, mas quando a gente vai prescrever para um paciente, quando a gente vai explicar para o paciente como que funciona, a gente não sabe falar direito, a gente não sabe prescrever, a gente não sabe o que tem no mercado daquele suplemento. Então, eu trouxe essa palestra de uma forma muito mais prática, tá? Eu acho que no final a gente vai ter espaço para dúvidas, então qualquer coisa vocês podem ir anotando, tá? Mas vamos lá, então, começar. Se tiver alguma coisa também com o meu áudio ou com a apresentação, vocês me avisem pelo chat que eu estou conseguindo acompanhar aqui, tá? Então, vamos lá. Tá, no início eu coloquei aqui o QR Code, que fica mais fácil para vocês abrirem aí tanto o meu Instagram profissional, quanto o meu Instagram pessoal. Para quem quiser tirar foto, me marca lá para eu conhecer vocês também. E porque lá também tem conteúdo para nutricionista, tá? Então, meu perfil profissional é mais para pacientes, claro, mas no meu perfil pessoal tem um link lá para o canal do Telegram que tem conteúdo para nutricionista. Eu faço vários eventos para nutris também, tem alguns materiais para vocês. Então, quem tiver interesse já está aí de uma forma prática o QR Code. Eu coloquei ele no final da palestra também, mas no início aí só para vocês se situarem um pouquinho, tá? Mas vamos começar. Então, com relação à suplementação no esporte, eu costumo exemplificar dessa forma, que a gente tem uma tríade do que é necessário para o nosso paciente ele ter um bom resultado. Então, nós, como nutricionistas, não podemos pensar somente que, se aquela pessoa ela seguir uma alimentação certinha, ela vai ter um bom resultado. Mas calma, a gente precisa de outros componentes que complementam esse bom resultado. Ela pode ter um resultado bom só com uma alimentação adequada? Pode, mas esse resultado ele não vai ser tão bom quanto se ela tiver essa tríade, que é a alimentação adequada, que está lá na nossa base, o exercício físico e um sono de qualidade. Então, às vezes a gente pensa só numa alimentação adequada, ou outras vezes a gente pensa numa alimentação adequada, mas precisa também do exercício físico, Vitória, isso daí eu sei. E a gente esquece ali o sono. O sono é muito importante, gente. Então, a alimentação, ela vem ali para uma questão de regeneração, para uma questão de energia. O exercício físico, ele vem também, dependendo do esporte, né, daquele paciente. Lembrando também que essa palestra ela não é apenas para... A gente pensa muito em academia, né? Em prática de consultório tem muito isso, mas é também para esportes, tá? Então, o exercício físico ele pode vir tanto para a hipertrofia, como numa academia, por exemplo, mas também para o desempenho esportivo, para aquele atleta ele conseguir ganhar a tão sonhada medalha de ouro dele, tá? E o sono, ele vem como um reparador, como um regenerador, tanto da energia daquele paciente, quanto também do desempenho dele naquele exercício, tá? É no sono que ele vai descansar, é no sono que ele vai repor tudo que ele construiu durante o dia. Então, a gente precisa ter essa tríade muito bem ajustada, tá? Então, não pensem apenas em alimentação, não pensem apenas em exercício físico, não também apenas em sono. Então, a gente precisa ter isso bem ajustado, tá? Tá, Vitória, mas você vai falar sobre suplementação. Cadê os suplementos? Suplementos, eles vêm como um complemento dessa alimentação adequada. Então, o suplemento, ele não é uma parte, ele não é a parte ali, ele tá junto da alimentação, ele é um complemento, ele é suplemento, ele é realmente para a cereja do bolo ali, tá? Então, vou falar alguns suplementos aí que a gente mais tem evidências, né, e tudo, mas eu quero que vocês entendam que ele é realmente para complementar, ele não substitui. Eu não tirei a alimentação adequada e coloquei a suplementação. Não, ela vem junto, para auxiliar, tá? E aí sempre pensem nessa tríade para a gente realmente ter um bom resultado.
E eu vou falar para vocês, obviamente, com base em evidências científicas, né, gente? Então, a gente tem níveis. Lembrando que são suplementos com níveis de evidência científica para o esporte, tá? Então, tem alguns suplementos aqui que eu vou dar de exemplo para vocês que não necessariamente funcionam para o esporte, mas pode funcionar para outras áreas, tá? Então, a gente divide mais ou menos esses suplementos em 4 níveis de evidência científica, mas pensando mais em 3. Vou explicar direitinho para vocês. Então, a gente tem aqui os suplementos de nível A de evidência. O que são esses suplementos de nível A? Que eles têm uma forte evidência científica. O que isso quer dizer? Que a gente já tem muito bem elucidado, muito bem comprovado, já foi muito bem estudado, que eles realmente funcionam. Então, são suplementos de nível A. Quando vocês ouvirem, a creatina ela é de nível A de evidência, é porque ela já foi muito bem estudada, porque ela realmente tem uma comprovação científica de que ela funciona, tá? Aí a gente tem os suplementos de nível B. Quer dizer que eles não funcionam? Não, mas que, não sei se vocês já estão, dependendo ali do semestre que vocês estão, né, no período da faculdade, se já estão vendo artigo científico e tal. Sabe quando a gente lê aquele artigo científico no final pode apresentar um bom resultado, mas precisa de mais pesquisas, precisa de novas pesquisas, então, são suplementos que eles podem até serem promissores, podem funcionar, mas que precisam de mais pesquisas para eles talvez se tornarem um nível A de evidência, entende? E a gente tem também os suplementos de nível C de evidência, que a gente já estudou, e aí, nesses estudos, a gente viu que realmente não tem necessidade, que aquele suplemento ele não faz diferença. Então, não é um nível B que ele é promissor. Não, é um nível C que a gente já viu que ele não é necessário, tá? E tem o nível D, que a gente não trabalha tanto, né, por ser nutricionista, mas porque é uma questão de doping, são medicamentos, são hormônios, tá? Então, a gente não trabalha tanto com esses mesmo, mas eu trouxe para vocês terem uma noção, tá? Então, nível A, suplementos que a gente já sabe que funcionam bastante. Cafeína, bicarbonato de sódio, beta-alanina, creatina, nitrato, glicerol, proteína, famoso whey protein aí. Lembrando, esses são alguns, tá? Eu não iria conseguir falar sobre todos, então eu peguei os principais, que eu sabia que vocês iriam querer saber um pouco mais. Esses são alguns, lembrem que tem mais, tá? Aí, nível A são esses. E outros, né? Nível B, a gente tem a carnitina, colágeno, óleo de peixe, curcumina, cetona, N-acetilcisteína. O que é o nível B, Vitória? Pode ser promissor, mas ainda precisamos de mais estudos. Nível C, BCA, leucina, HMB. O que quer dizer nível C, Vitória? Que a gente já estudou, a gente já sabe que não faz tanta diferença assim. E o nível D, como eu falei para vocês, que a gente não trabalha tanto, porque são estimulantes, são pró-hormônios, são medicamentos, isso é mais para a área ali do médico. Mas lembrando, com relação ao atleta, tá, gente? Então, não é que o pró-hormônio ele não funcione, mas se ele tá ali numa competição e ele é pego por doping, já era, isso não funciona. Então, nós, como promotores da saúde, a gente também não indica, a gente não estimula o consumo disso, tá? Por isso que ele tá ali no nível D, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar dos níveis A. Cafeína. Cafeína aí que ultimamente está bem famosa, né? Todo mundo tomando cafeína. Mas como que ela funciona? Então, a cafeína, o efeito dela é a redução dessa percepção de fadiga do nosso corpo. Então, realmente, ela te deixa mais ligadão, sabe? Ela te deixa mais energizado. Você pode estar ali cansado do seu dia, cansado, acordei sem vontade nenhuma de treinar, você toma uma cafeína, ela dá um up. Então, ela funciona realmente dessa forma, tá? Só que a gente tem que lembrar que a gente tem uma metabolização variável. Como isso acontece? É genético mesmo, tá, gente? Então, depende da pessoa. Tem gente que ela vai ser muito responsável ali à cafeína, que vai ter uma resposta muito boa à ingestão de cafeína, e tem gente que vai ter uma resposta até negativa. Então, quando ela toma uma cafeína, ela fica com tremedeira, ela fica com palpitação, ela fica com o coração batendo demais, e ao invés dela, por exemplo, ter um melhor desempenho no treino, ela tem um pior desempenho no treino. Então, a gente também tem que ver essa questão dessa variabilidade genética, que é individual, depende muito da pessoa. Então, tá, na prática, Vitória, como que eu sei isso? Pergunta para o seu paciente, você toma café? Você toma café nos seus dias? Você tem o costume de tomar café mesmo? Café de bebê? Não tomo. Tá, você já tomou alguma vez? Você acha que deu uma diferença? Nossa, se eu tomar uma xícarazinha de café, meu Deus, eu já passo mal. Então, para aquele paciente, muito provavelmente, não vai ser tão interessante se colocar uma cafeína.
Agora não, tem paciente, Vitória, se eu tomar um café antes de dormir, eu durmo que nem um bebê. Beleza, então esse paciente ele já tem uma resposta, assim, ele metaboliza mais rápido aquela cafeína, então é mais tranquilo de colocar para ele. Mas eu ainda vou falar sobre esse ponto de colocar antes de dormir, tá? A gente vai conversar sobre isso. Então, só lembrar dessa questão dessa metabolização variável, que é genética, depende de pessoa para pessoa. Qual seria a dosagem legal, já estudada, que seria interessante? Entre 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Vitória, entre 3 a 6. Eu coloco 3 ou eu coloco 6? Depende. Vocês sabem já, né? Que nutrição tudo depende. Depende da pessoa. Então, é uma pessoa que, se ela toma um pouquinho, ela já te falou, Vitória, se eu tomo um pouquinho, eu já sinto bastante. Então, coloca 3 miligramas por quilo de peso. Ah, não, nossa, você coloca aí, toma um café, um balde de café não faz nenhuma diferença. Você pode testar com 6, mas eu indico na prática você ir aos poucos. Olha, fulano, testa com tantos miligramas aqui primeiro para eu ver, testa com 120. Testa depois com 150, depois testa com 200, por exemplo. Você vai fazendo um teste, porque às vezes não precisa você colocar uma dosagem tão alta, porque numa dosagem mediana ele tem o mesmo resultado. Então é ok para ele também. Tá? Antes a gente acreditava a questão de qual que é o melhor momento para colocar a cafeína. Ah, a cafeína ela tem um pico de ingestão, né? Mais ou menos até uns 60 minutos depois que você toma. Então, você toma, depois de 1 hora, você tem um pico. Então, é melhor tomar 1 hora antes do treino? Depende também. Depende ali do tipo de treino, do tipo de esporte. Então, a gente sabe que a cafeína ela funciona tanto antes, quanto durante, quanto depois do exercício. Então, antes, para dar aquela energizada, durante, é um paciente que ele tem treino o dia inteiro, ele tem treino de manhã, ele tem treino de tarde, ele tem treino de noite, você coloca uma cafeína ali entre os treinos, né? Ou após o exercício, ele treina de manhã, o dia dele é intenso, você coloca após o exercício para ele não ter essa caída, né? Não ter essa fadiga, não ter essa percepção de fadiga muito exacerbada. Então, é legal também a gente colocar após o exercício, como eu falei, vai depender, né? Então a gente já foi estudado, né, que esses protocolos diferentes, tanto antes quanto depois, quanto no meio do exercício, pode ser interessante, tá? Para alcançar um resultado melhor no desempenho daquele paciente. E lembrar da meia-vida da cafeína. O que é a meia-vida? Então, quando você ingere a cafeína, a gente tem aquele pico, né, de concentração de 60 minutos, mais ou menos, mas como eu falei, não é a parte mais importante, a cafeína ela mantém, e ela tem essa meia-vida, que significa que depois de aproximadamente 5 horas, pelo menos metade da cafeína que você ingeriu, ela ainda vai estar circulando no seu corpo. Então, exemplo prático, tomei 200 miligramas de cafeína agora, daqui 5 horas ainda vai ter 100 miligramas de cafeína circulando pelo meu organismo. Lembrando que a gente tem a variabilidade genética, né, mas aproximadamente esse tempo. Então, cafeína depois de 6 horas da tarde, jamais. Por quê? Porque atrapalha o sono do seu paciente. E o sono não é só, eu durmo, eu tomo cafeína e eu logo durmo. Isso para mim não faz nenhuma diferença. Mas atrapalha a qualidade do sono do seu paciente. Ele não tem as fases do sono bem direitinhas, que é a fase de sono REM, que é a fase de sono profundo. Então, a gente precisa dessa qualidade boa. Não adianta dormir e não dormir bem. Então, sempre lembrar dessa meia-vida da cafeína. Não é porque você tomou de tarde que ela vai desaparecer de noite. Ela tem essa questão, tá? E aí, passando aqui, a gente tem também a questão do teor de cafeína. Então, como eu falei para vocês, né, entre 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Mais ou menos, em um chocolate, tem aqui entre 5 a 50 miligramas. É uma dosagem bem baixinha, sabe? Não faz tanta diferença assim. Em uma Coca-Cola também, 36 gramas, aqui seria miligramas, né, na verdade. Tá errado aqui, 36 gramas é muita coisa. Então, 36 miligramas. Essa tabela aqui eu peguei do site que eu posso até passar para vocês, que é do Instituto Australiano de Suplementação, tá? Que é onde tem a grande maioria dessas informações, os estudos, tem tudo bem legal e é bem ilustrativo, assim, também. A gente tem os suplementos, né, de forma geral. A gente tem também o café puro. Então, às vezes, você nem precisa colocar uma suplementação de cafeína para o paciente. Pede para ele tomar uma xícara de café antes do treino, funciona também. Tá? Chá verde, a gente tem também o chá preto, que tem um pouco mais de cafeína ali, né? Tem também os energéticos. Então, isso vai depender do teor de cafeína que o seu paciente aceita, que ele metaboliza bem, que vai ser mais tranquilo para ele. Mas isso aqui só para vocês terem uma noção que não necessariamente a gente precisa colocar uma suplementação. Às vezes, ele tomar um café antes do treino, legal também. E a gente tem também que
pode ocorrer um platô com aproximadamente 200 miligramas. Isso aparente, tá? Não é já tipo, nossa, realmente com 200 miligramas eu não preciso tomar mais. Mas estudos, né, tipo, com 200 miligramas, com 300 miligramas, tem praticamente o mesmo resultado. Então, não precisaria se colocar uma quantidade maior do que 200 miligramas. Mas, como eu já falei, isso depende muito do paciente, tá? Variedade do protocolo de ingestão, então pode ser antes, pode ser durante, pode ser após o treino. A cafeína no café comercial, ela varia. Então, Vitória, você falou que aqui, mais ou menos, né, no café, tem entre 80 e 200 miligramas de cafeína. Então, qual que tem 80, qual que tem 280? Vai depender da marca, vai depender da torra, vai depender de como aquele café foi produzido, vai depender do solo, vai depender de muita coisa. Então, isso varia. A gente não tem como saber exatamente, tá? Tem a questão dos benefícios, né? Com pico após 60 minutos, que eu já falei para vocês que não necessariamente a gente precisa disso. Logo após a ingestão, a gente já tem o efeito da cafeína. Foi relatada uma morte com 3 gramas de cafeína pura. 3 gramas é muita coisa, tá? Muita coisa. Como eu falei para vocês, a gente vai até mais ou menos uns 200 miligramas, 300, 400 no máximo, tá? Então, 3 gramas realmente foi uma dose muito exacerbada que até causou a morte, tá? Mas isso foi em 2019, já realmente é uma questão muito alta. O pessoa, né, teve uma frequência cardíaca muito alta, isso foi na Austrália, mas aconteceu. Mas só para vocês terem uma noção, tá? De ter responsabilidade também ao indicar. Então, às vezes, você não sabe como é que funciona um suplemento, você vai lá e passa só porque todo mundo está passando e eu sei sobre cafeína. Estuda primeiro, realmente faça, porque você é o profissional ali naquele momento para o seu paciente. O seu paciente, ele não sabe, ele está confiando em você. Então, cuidado, tá? Cuidado até com numerozinhos. Às vezes, você quer colocar ali 300 miligramas e você coloca 3 gramas. Uma questão de zeros e de letrinhas. E isso faz diferença, tá? Cuidado com ansiedade. Quem tem ansiedade, é melhor você não indicar uma cafeína, porque realmente ela pode piorar essa ansiedade do seu paciente. Então, até coloquei essa imagenzinha aí, né? Beba café para se livrar do cansaço e ganhar ânimo, e fica ansioso por conta da cafeína. Então, você tem uma balança aqui, né? Pode ser bom, mas por outro lado, pode prejudicar aquele seu paciente. Então, cuidado. Se ele já relatou que ele sente ansiedade, que ele tem ansiedade e tudo, então é melhor você não fazer o teste, tá? E a meia-vida não é inteira, então lembre do sono, né? Não é que após 5 horas a cafeína ela vai deixar de circular no corpo, ainda vai ter metade ali, tá? Então, lembrar da questão do sono, certo? Cafeína na prática, a gente tem suplementos prontos já, só de cafeína mesmo, então uma cápsula aí com cafeína, tem diferentes dosagens, tá? Então tem uma cafeína ali de 140 miligramas, tem outra de 210, tem outra de 420, então eu indico você já começar com uma dosagem menor, tá? Eu indico comprar a cápsula que vem, geralmente vem ali 120, 140 por cápsula, e aí o paciente toma uma. Se ele quiser mais, aí ele toma 2, do que já comprar uma cápsula que já vem 200 e tantos miligramas, que não tem como ele abrir a cápsula e tomar só metade, né? Então, é legal essa estratégia. A gente tem também os famosos pré-treinos, né? Lembrando, não estou aqui indicando nenhuma marca, tá, gente? Eu só peguei fotos de exemplos para vocês, certo? A gente tem os famosos pré-treinos que tem a cafeína ali. Pode utilizar, Vitória? Pode. Geralmente, o que é esse pré-treino? O que funciona ali é a cafeína e o resto é um pozinho colorido que dá sabor. É só uma questão de gosto. Às vezes o paciente ele vai preferir esse pré-treino e tudo bem, tá? Mas ele é mais caro e não tem necessidade dessas 300 mil outras coisas que tem no pré-treino. Mas tudo bem, pode ser uma opção também. E você também tem como mandar manipular a cafeína, tá? De acordo com a dosagem que o seu paciente prefere. É uma opção também. Vamos falar então sobre a creatina. Então, a creatina, como que ela funciona, gente? A gente tem o nosso sistema ATP-CP. O que é isso? Eu falei que eu vou te explicar de uma forma prática, tá? Então, calma, vamos lá. A gente tem o ADP. Pronto, ADP acho que todo mundo conhece, que é a nossa molécula de energia, né? O sistema ATP-CP, esse CP é de creatina. O que a creatina ela faz? Ela transforma o ADP, que tem 2 adenosinas, né, em ATP, que tem 3. Então, ele
teoricamente, aumenta essa energia, tá? É mais ou menos dessa forma que funciona. Então, ele vai refazendo essa energia no músculo. Então, a gente já produz creatina, tá? A gente tem realmente até uma alta taxa de produção de creatina muscular. Só que a gente não armazena. A nossa capacidade de armazenamento da creatina, ela é limitada. Então, você tem, por exemplo, energia para fazer os movimentos do músculo, mas, por exemplo, você não consegue fazer 200 flexões de uma vez. Por quê? Você tem energia para fazer no início, mas depois a sua energia ela vai acabar. Né, ela vai acabando, você vai utilizando aquela energia, seu corpo vai tentando produzir mais, mas ela vai acabando. Então a creatina ela vem como se fosse para otimizar essa ressíntese de energia, tá? Então a gente suplementando, eu gosto de explicar assim, pensa como se a gente tivesse um copo, e aí o que a gente produz de creatina, ele fica mais ou menos aqui. Quando a gente consegue fazer vários movimentos, a gente consegue trabalhar com essa creatina que a gente produz. Mas se eu quero realmente um desempenho 100%, que é o nosso atleta, ele quer dar o melhor dele, a gente suplementa para a gente ficar com 100% daquela creatina no músculo, cheia, tá? E aí o seu músculo, o músculo daquele paciente, ele vai conseguir trabalhar no 100% dele. Tá? É mais ou menos assim. A ingestão da creatina, ela é melhor absorvida em conjunto com uma proteína ou com um carboidrato após o treino, mas não necessariamente você precisa fazer isso. Por quê? Ela é melhor absorvida sim, mas não tem diferença no funcionamento da creatina, se ela vai ser absorvida mais rápido, se ela vai ser absorvida mais lenta, porque a creatina é de uso crônico. O que é uso crônico? Você precisa tomar todos os dias para ela fazer efeito. Não adianta você tomar creatina dia sim, dia não. Eu treino 3 vezes na semana, então eu tomo creatina 3 vezes e 4 vezes da semana eu não tomo. Não adianta. Por quê? A gente já produz creatina, a gente precisa suplementar se a gente quiser o estoque sempre cheio. Se a gente quer o estoque sempre cheio, a gente tem que tomar todos os dias, tá? Então não importa tanto assim a questão da absorção, ser mais rápida ou mais lenta, em conjunto com carboidrato ou depois do treino, tá? Pode tomar? Pode. Melhora um pouco? Sim, mas o mais importante é tomar todos os dias, certo? E a dosagem dela, a gente tem 2 protocolos, que é um protocolo que a gente chama de saturação, né? Que o paciente está ali sem tomar a suplementação. Vitória, eu quero esse efeito da creatina, vamos colocar aqui de forma prática, que todo mundo entenda. Eu vou na academia, eu consigo fazer 10 agachamentos, depois eu já falho. Com um estoque de creatina cheio, você conseguiria fazer 12, 15, é um exemplo, tá? Vitória, eu quero esse efeito rápido. Então, a gente faz uma dose de saturação. A gente vai encher seu estoque bem rápido, com 20 gramas de creatina por dia, por mais ou menos 5 dias. É uma dosagem alta, tá? Então, se o paciente ele consegue tomar 20 gramas de creatina por dia, seria mais ou menos ali deixa eu ver, 3, 6, 9, 12... 15, eu quase nunca faço isso, por isso estou fazendo a conta, né? Nunca faço essa dose de saturação. Precisaria tomar ali pelo menos uns 8, dependendo da marca, 8, 9, 10 scoops, medidores por dia. Isso é chato, né? Mas tem gente que quer ali um efeito, ou então um atleta, né? Que ele tá ali, ficou um tempo sem, sei lá, apareceu um campeonato do nada, ele quer aquele efeito rápido. Uma dose de saturação, um protocolo de saturação, 20 gramas por dia por mais ou menos 5 dias, e depois ele mantém a dose de manutenção normal, que é a nossa dose que a gente utiliza, né, na prática geralmente, 3 a 5 gramas por dia, tá? Da creatina mesmo, não é por quilo de peso, a gente até tem por quilo de peso, mas seria mais ou menos 0,3 por quilo de peso, tá? Que dá mais ou menos no peso geral, né, entre 3 a 5 gramas por dia de creatina, certo? E a gente tem um efeito, não diria um efeito colateral, mas para os pacientes pode ser, que é um aumento de 1 até 2 quilos de água corporal. Por quê? Acontece a osmose. Quando a gente tem uma célula cheia de creatina, o nosso corpo ele tenta equilibrar isso. Então, ele manda mais água para dentro daquela célula. Então, não é igual a retenção de líquidos de uma pessoa que está inchada mesmo, que ela não está bebendo água. É água dentro da célula, tá? Então, uma retenção hídrica dentro da célula, que não faz mal, mas ela pode ganhar esse peso na balança. Não é que a creatina engorda, ela pode ter ganhado esse peso. E aí, pensando, vamos sair da caixinha, vamos pensar, por exemplo, um atleta de salto com vara. Ele aumentar 2 quilos do peso dele, faz muita diferença no resultado dele. Então, talvez para aquele paciente, para aquele atleta, não seja interessante a gente colocar a creatina.
Então, veja como depende do paciente. Nossa, Vitória, a creatina é um ótimo suplemento, ela melhora até desempenho cognitivo, a gente tem alguns resultados para isso, então vou colocar para todo mundo. Eu já vi alguém falando, nossa, que tem que ter creatina na água para todo mundo tomar. Calma, precisa. Faz diferença para aquele paciente? Vai ser benéfico para ele? Depende, né? Então, tem essa questão também dessa retenção aí de água para dentro da célula. Então, como eu expliquei, né, ela transforma a adenosina de fosfato em adenosina trifosfato. Nossa taxa de produção é alta, mas o armazenamento é limitado, então por isso que o uso é crônico, todos os dias a gente precisa suplementar. A gente tem também essa questão do melhor processamento cognitivo, então no cérebro a creatina ela é utilizada como fonte de energia, então pode ser bom para isso também, tá? Veganos e vegetarianos, eles sentem mais diferença. Por quê? Os alimentos de origem animal que têm esses aminoácidos da creatina, né? Que é a arginina, glicina, metionina. Então, se a pessoa não consome esses alimentos de fonte animal, de origem animal, quando ela suplementa a creatina, ela vê diferença na prática mesmo, ela sente isso, ela sente mais energia, ela consegue ter um melhor desempenho naquele treino dela, naquele esporte. Então, eles sentem mais diferença por isso, tá? Porque a origem desses aminoácidos são a maioria animal, certo? E eles têm menor ingestão disso, né? Ou um vegano que não tem nenhuma ingestão, ou um vegetariano que tem uma menor ingestão, tá? E, como eu falei, e repito, é uso crônico, inclusive em dias sem treino. Vitória, não vou treinar sábado e domingo, mas você vai tomar sua creatina. Eu brigo com os meus pacientes isso, porque, não, eu esqueci, não, eu fui viajar, fiquei uma semana, eu parei com a creatina, mas essa semana eu já voltei. Criatura, para que você parou? É para continuar tomando, é uso crônico, tá? Na prática, o melhor tipo de creatina que a gente tem mais bem estudado e que tem evidência científica é a creatina monoidratada. Vitória, porque tem a creatina micronizada, porque eu fui lá na loja, não sei o que lá, e ele falou que essa daqui era melhor, porque ela é, né, tipo, R$100 mais cara. Não tem porquê. Creatina monoidratada, tá? Então, a gente tem a creatina monoidratada ali em pó, que é a mais comum. A gente tem também em cápsula, porque pode ser que o paciente ele sinta o que a gente chama, né, de perturbação gastrointestinal temporária. Então, quando ele toma a suplementação de creatina, ele sente o intestino meio mal, assim. Quando eu iniciei a suplementação de creatina, eu senti isso. E aí eu passei para creatina em cápsula. Deu uma ajudada, tá? Mas com o tempo isso passa. Mas é uma opção para vocês saberem que tem em cápsula também. Tem paciente, por exemplo, que não gosta de tomar o pó. Tem a opção em cápsula. Você também pode fazer ela manipulada, como todos os outros suplementos. E a gente tem também a creatina junto de pré-treino. Por que que não é legal essa opção, juntamente com um pré-treino? Aí o seu pré-treino tem cafeína, tem creatina, tem betalanina, tem taurina, tem aqueles 30 mil componentes que eu falei para vocês. A creatina, como eu falei, ela é de suplementação crônica. Você precisa tomar todos os dias. Se você junta ela com uma cafeína, que não é para você tomar todos os dias, porque isso prejudica, né? Você ficar tomando de forma crônica a cafeína, seu sono, seu desempenho, você ficar, tipo, dependente da cafeína para treinar, isso não é interessante. Então, como que você vai colocar uma coisa que você precisa tomar todos os dias, junto de uma coisa que não é para você tomar todos os dias? Então, creatina no pré-treino não faz sentido, tá? Pode ser que, Vitória, eu tenho pré-treino e eu tenho a creatina separada. No dia que eu tomo pré-treino, aí eu posso não tomar a creatina separada. Beleza? Mas comprar um pré-treino para você ter todos, perdão, não faz sentido, tá? Por essa questão da creatina ser de uso crônico. Vou beber uma água aqui, porque eu tenho a mania de ir falando muito rápido. Espero que não esteja muito rápido. Coloquem aí no chat, gente, para eu ver se tá ok. Se querem que eu fale mais devagar, porque a gente tem um tempinho também, né? E eu ainda tô no começo. Vamos lá. Glicerol. Tá tranquilo então, Marlon? Beleza. Glicerol. Eu coloquei esses prints aqui, porque isso aqui há um tempo, tá? Acho que já faz 1, 2 anos. Quando eu vi isso aqui no TikTok. Essa menina postou que, meu nutricionista me passou glicerina no pré-treino. E aí ela colocando glicerina na água e tomando. Não, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, esse povo inventa cada coisa. E aí eu já fiquei na minha cabeça, não, porque isso não funciona e não sei o quê. Eu não tinha ouvido falar, não tinha ouvido na prática, não tinha estudado. E aí eu falei, não, tá, calma, deixa eu estudar.
Se não fizer bem, beleza. Se não faz sentido, beleza. Se for mais uma invenção desse povo, beleza. Mas não, quando eu fui estudar, eu vi que realmente funcionava. Então, eu coloquei isso daqui para vocês também terem uma noção que a gente não sabe de tudo, mas a gente pode estudar tudo, tá? Então, não saia falando uma coisa que você não sabe como funciona. Então, eu vou falar que creatina funciona porque todo mundo está falando. Qual que é a via de metabolização dela? Como que ela funciona? Você sabe explicar? Então, você vai atrás de estudar, tá? O glicerol, eu vi isso aqui, eu falei, gente, isso aqui é besteira. Fui estudar, realmente funciona. É um suplemento de nível A de evidência, tá? Então, por isso que a gente precisa estudar mesmo. Um pouquinho mais devagar, tá? Vou falar um pouquinho mais devagar, se eu conseguir. O glicerol, como que ele funciona? Ele facilita a retenção dos fluidos ingeridos. Exemplo, você toma uma água, ele vai como se fosse reabsorver essa água no rim, tá? Ele realmente, ele funciona dessa forma. Então, até coloquei ali, ó, reduz a produção de urina também, é um benefício dele, tá? Então, por exemplo, prática, é um paciente que ele não tomou muita água de dia e ele precisa se hidratar, ele tomou muita água ali de noite junto com o esporte dele e se ele tomar muita água de noite, ele vai muito ao banheiro, por exemplo. E isso vai atrapalhar o sono dele, que é algo lá da nossa tríade que a gente precisa. Então, o que eu faço? Eu posso colocar uma suplementação de glicerol para ele, para reduzir a produção de urina, para ele não acordar de noite para fazer xixi, isso pode ser um benefício para ele. Então, tem essas aplicabilidades, tá? Então, o glicerol, ele funciona nisso, facilita a retenção de fluidos, tá? Ele realmente é como se fizesse essa reabsorção ali nos rins, tá? A dosagem, 1,2 a 1,4 gramas por quilo de peso do glicerol, eu vou mostrar para vocês a fotinha dele, em mais ou menos 25 ml do fluido, tá? Por quilo de peso do fluido. Então, você vai misturar o glicerol com essa quantidade de água, tá? É uma quantidade alta, tá? Não é pouquinha água, é bastante. Então, tem que ver se seu paciente ele tolera aquilo também. Também tem essa função de termorregulação. Então, como tem essa reabsorção do fluido através dos rins, tem essa questão de ajudar na regulação corporal, né? Então, o paciente que ele, sei lá, tá num esporte, né? Que ele tá vamos trocar, tá num local que é muito quente, um esporte que ele faz ali no sol e ele se exercita demais e acaba que ele perde muito suor também. Então, esse suplemento ele pode auxiliar nisso, tá? Horário, 90, 180 minutos, pré, pós-treino ou protocolo de desidratação. Tem pacientes que tá num campeonato e ele precisa o menor peso possível, ou, por exemplo, um fisiculturista, quanto menos água ele tiver, gente, melhor. Os músculos, eles ficam mais visíveis, ele tem uma pele mais fininha. Então, tem casos que o paciente vai fazer assim, pra gente é loucura, vai fazer loucuras assim para a saúde, mas que para o resultado dele aquilo é perfeito. Então, ele fez um protocolo de desidratação, a gente pode vir com glicerol para fazer essa reabsorção, tá? Então, pode ser aplicado de várias formas. E aí, então, um resuminho aqui, né, do que eu falei, ele contorna essa perda de fluidos, então ele faz essa reabsorção através dos rins. Ele é excretado em 24, 48 horas, mais ou menos, tá? Então, não é que, nossa, Vitória, então eu vou tomar o glicerol hoje, porque aí eu vou resolver a minha falta de água. Não, é por um momento, né? É como se fosse agudo. Você toma, ele faz efeito e depois tchau, tá? Só que tem um efeito colateral também, que é essa questão de desconforto gastrointestinal. Então, os pacientes relatam isso, né? Quando toma, que sente realmente o estômago fica mais embrulhado, sente náusea, às vezes pode até chegar a vomitar. E ele tem também um efeito laxante, tá? Que não é todo mundo que tolera isso. E na prática, sei lá, numa academia, por exemplo, por que o pessoal tá tomando glicerol, Vitória? Se não é para reter aquele líquido, se não é para nada disso. Pump. Então, dá mais pump naquele músculo. É o famoso, nossa, meu músculo tá inchado. Então, dá esse efeito também, o glicerol, tá? Na prática, é isso aqui, o potinho de glicerina. Por isso que quando eu vi, eu fiquei assustada. Eu falei, gente, esse povo inventa cada coisa, mas funciona, tá? Então, é isso daqui que a gente mistura naquela dosagem com a água, tá? Não é ele puro, mistura com água, porque precisa da água para fazer o efeito. Beleza. Um exemplo também, se é um esporte, por exemplo, que a pessoa, né, o paciente, não pode beber muita água. E aí você
pode colocar o suplemento de glicerol também para ele ficar mais hidratado, né? Para manter aquela água que ele já tomou dentro do corpo dele. Proteína, então, um dos mais famosos aí também, né? A proteína, o que acontece? A gente tem algumas formas de ativação da síntese proteica. Pode ser tanto com o exercício físico, com a degradação daquele músculo, pode ser hormonalmente falando também, principalmente a insulina, o GF1, e também quando eu coloco a seta fica em cima, né? Deixa eu evitar de colocar aqui. E também pode com a ingestão de aminoácidos, principalmente a leucina, por isso que eu coloquei ali uma estrelinha leucina, tá? Leucina é um tipo de aminoácido que é o principal, assim, que realmente ele ativa a mTOR-C1, que eu coloquei aí para vocês entenderem. Então, esses três aqui são os que mais funcionam, né? Então, o exercício físico, hormonalmente falando, e ingestão de aminoácidos, principalmente a leucina, que vai ativar a mTOR-C1, que vai aumentar a síntese proteica, tá? Então, é assim que funciona. Então, o que a gente vai falar agora? Sobre essa ingestão dos aminoácidos, sobre a ingestão da proteína em si. Então, como que funciona? A ingestão dessa proteína, ela vai auxiliar tanto na construção quanto na reparação daquele músculo. Então, o exercício físico, se a gente pensar, ele é realmente algo que degrada o corpo para ele melhorar, né? Então, quando a gente vem com a degradação daquele músculo, a proteína ela vem reparando ou construindo aquele músculo, tá? A dosagem 1,2 a 1,6 gramas por quilo de peso é o geral, mas a gente tem também protocolos com mais proteína por quilo de peso, 2,4. Só que, quando a gente coloca mais assim, geralmente é para um paciente que, na verdade, ele quer emagrecimento, porque a proteína ela vai vir também com esse fator mais sacietógeno, né? Você sente mais saciado, então um protocolo de emagrecimento, a pessoa não sentir fome é algo muito importante. Então a gente realmente coloca a proteína lá em cima. Vitória, posso colocar 3 gramas de proteína por quilo de peso? Cara, poder você até pode, mas não faz sentido nenhum. Até 2,4 é o legal, é o que faz diferença. Você colocar mais, você coloca uma dieta muito cara e é o que a gente chama de xixi caro. O que não é utilizado de proteína, então tem um mito também, que é, Vitória, se eu ingerir muita proteína, aquilo não vai ser absorvido. Não, vai ser absorvido, o nosso corpo ele absorve, só que ele não vai utilizar aquela proteína em excesso. Então não é quanto mais proteína você toma, você come, mais músculo você constrói. Não, se ele precisar de tanto, ele vai usar tanto. O resto que ele não precisar, vai embora no xixi. É o que a gente chama de xixi caro, porque proteína é algo mais caro, né? É um macronutriente mais caro. Então é por isso que a gente fala que é xixi caro, tá? E sempre bom lembrar também da nossa filosofia, né, de food first. Então, preciso colocar um whey protein? Por que você não coloca um alimento? Por que você não coloca um frango? Por que você não coloca um ovo? Por que você não coloca um leite, um queijo, uma proteína vegetal? Se o seu paciente ele consegue bater a quantidade de proteína com a alimentação, não tem necessidade de você colocar uma suplementação de proteína. Mas ela pode vir por necessidade. Então, Vitória, eu não consigo só com alimentos. O paciente não está comendo tanto. Vou colocar uma proteína. Beleza. Quanto por praticidade. Então, o paciente ele não consegue comer um peito de frango ou tantos ovos depois do treino dele. Eu coloco um whey, ele mistura com a água lá da academia, ele toma e vai para o trabalho dele. Pode ser uma opção por praticidade também, tá? Então, a gente também divide essa quantidade que eu coloquei ali em cima, 1,2 a 1,6 ou até 2,4 de proteínas, é no dia, na dieta completa do seu paciente. E aí a gente tem que fracionar por refeição. Também não adianta você colocar 100 gramas de proteína numa refeição só e as outras refeições do dia ele não come nada de proteína. Isso precisa ser fracionado, tá? Então, 0,3 a 0,4 gramas por quilo de peso por refeição. Certo? Então, e o ideal seria 3 gramas, mais ou menos, de leucina por refeição. Lembrando, por que leucina, Vitória? Porque ela é um dos aminoácidos que mais aumenta a síntese proteica, que mais está relacionada, tá? Não é que mais aumenta, é que mais está relacionada com a síntese proteica. Então, é interessante, por exemplo, vou ali ver um whey protein. Você tem que ver o aminograma. Quantos de tais aminoácidos tem? Nossa, não tem nada de leucina. Poxa, esse whey não é tão legal, tá? Então, é bom a gente ver isso também. Aminoácidos essenciais, que, por exemplo, a leucina é um aminoácido, a gente tem vários. Esses aminoácidos essenciais, a gente tem esse prazo de ingerir
de 0 até 2 horas após o exercício. Então, não tem aquela história de, nossa, eu saí da... Não, tem gente que é na academia. Agora eu até que não vejo tanto. Acho que a gente, como nutricionista, a gente está falando bem sobre nutrição, a gente está disseminando mais informações boas. Eu não vejo tanto, por exemplo, pessoal na academia tomando whey protein, mas antes a gente sabe que tinha muito, né? Porque, nossa, eu vou catabolizar, eu preciso tomar essa proteína aqui, porque, nossa senhora, a gente tem um prazo de até 2 horas. Então, dá tempo de você chegar em casa, de você tomar um banho, de você comer a sua refeição com proteína, tá? E a síntese proteica, ela ocorre em até 24 horas, ela dura, né, 24 horas depois do seu exercício. Então, de 0 até 2 horas é onde a gente coloca esses aminoácidos essenciais, principalmente a leucina. Mas não é só nesse momento que importa todas as outras refeições. Então, se o seu paciente ele treina todos os dias, todas as refeições dele importam, não apenas após treino, o pós-treino. Importa tudo. O pré, o almoço, o jantar, importa tudo, tá? Não é quanto mais melhor, que foi o que eu falei para vocês, que o excesso é excretado, então a gente faz o xixi caro. Coloquei aqui essa imagenzinha, né? Aí o cara compra um whey protein isolado e toma com leite integral, porque tem muita gente que não tem informação e, às vezes, até os próprios profissionais passam informações incorretas. Então, bato na tecla, estudem, gente. Então, o que adianta você inserir um whey protein isolado, que a principal diferença dele é não ter carboidratos, diminuir bastante carboidrato e gordura. Você coloca com um leite integral, por exemplo, que tem carboidrato, que tem gordura. Então, a pessoa está fazendo uma mistura ali, comprando um whey isolado caríssimo, que é muito mais caro do que o concentrado, poderia estar comprando um concentrado, porque simplesmente não teve aquela informação. Então, é interessante a gente estudar esses tipos, né, de proteína. Aqui eu coloquei para vocês os principais, assim, que a gente tem. Então, a gente tem aqui o whey protein, que tem 3 tipos, que é o que eu falei agora. O concentrado, o isolado e hidrolisado. Resumidamente, o concentrado, ele tem mais proteína, mas ele também tem um teor ali de carboidrato, de gordura. O isolado, ele tem quase 0, né? Não é 0, mas tem bem baixo carboidrato e gordura. É interessante para quem? Um paciente, por exemplo, tem intolerância à lactose. Então, quando a gente diminui o carboidrato, a gente diminui a lactose, que é o carboidrato do leite. Então, ele tomando um whey isolado, ele pode se sentir bem. Pode não ter nenhum sintoma da intolerância à lactose. Pode ser uma opção, tá? E o hidrolisado, o que é o hidrolisado? É que ele já foi pré-digerido. Então, ele já foi quebradinho ali. Quando você absorve, quando você toma, né? Quando você ingere, ele é absorvido de uma forma mais rápida, mais fácil. É necessário? Não vemos tanta necessidade assim na prática, tá? Porque, como eu falei para vocês, a síntese proteica, ela dura o dia inteiro, ela dura ali de 0 a 2 horas. Então, assim, não precisa ser uma absorção nossa muito rápida, tá? Então, não tem necessidade. Pode ser importante, por exemplo, para um idoso, uma proteína que é digerida mais fácil, que ele não tem algum problema no estômago, pode ser legal. Então, depende do paciente. A gente tem a caseína, que é uma ótima fonte de proteína também, só que ela é uma digestão mais lenta. Então, não sei se vocês já tomaram caseína, mas é meio ruim, assim, sabe? Parece que ela fica ali no seu estômago e... Então, não é tão interessante por essa questão, mas é uma forma de proteína legal também. A gente tem a albumina, que antes era bastante utilizada. Eu coloquei aqui que era o mais barato, mas atualmente acho que ainda é o mais barato. Mas, assim, o gosto, gente, pelo amor de Deus. E é interessante que vocês testem, tá? Então, alguém tem em casa uma albumina? Aí, deixa eu provar. Porque, às vezes, você passa pro seu paciente, tipo assim, cara, a albumina é uma ótima proteína, fonte de proteína, ela é mais barata, então vou passar isso daqui pro meu paciente. Mas também tem a questão palatável. Não é gostosa. É um cheiro de ovo, um gosto de ovo, um negócio assim que não dá. Tem gente que toma, tem gente que acha legal. Vitória, para mim... Passa a albumina, que é baratíssimo, eu vou comprar e eu vou tomar. Beleza. Mas depende do ovo doce. É isso. Gente, nossa senhora, é uma tristeza. Mas pode funcionar para alguns casos, né? Então depende muito. A gente tem que estar atento a tudo isso. Funciona, preço, custo-benefício, palatabilidade, a tudo. A gente tem também a proteína vegetal. Um paciente que é vegano ou vegetariano, ou um paciente que tem alergia à proteína do leite. Se ele tem alergia, um whey protein isolado não dá certo, porque ele só tem pouca lactose, mas ele ainda tem a proteína do leite. Então, a gente vem com uma proteína vegetal. Só que a gente tem que ter cuidado da proteína vegetal para ela ser
completa, com alto valor biológico. Sabe aquela questão, porque o arroz tem tal aminoácido, o feijão tem tal, um não tem um, outro não tem outro, a gente junta os dois, forma a combinação perfeita? É isso. Então, quando a gente junta, por exemplo, um arroz com uma ervilha, quando a gente junta essas duas fontes de proteínas vegetais, a gente tem essa combinação com todos os aminoácidos essenciais. E aí fica uma proteína completa, tá? Então, isso é interessante também. Se não for, por exemplo, uma proteína de soja, que ela já é completa, tá? Então, se for de ervilha com alguma coisa. Sempre vocês vão ver assim, é proteína de ervilha, lá nos ingredientes tem soja ou tem arroz, sabe? Isso geralmente tem junto. Então, tem tanto a de soja, como essa que eu falei para vocês, que é a de vegetal, só que ela mistura fontes vegetais, justamente para a gente ter todos os aminoácidos essenciais, tá? Beta-alanina. Como que a beta-alanina funciona? Acho que ela tá ficando um pouco mais conhecida agora, né? A beta-alanina, ela funciona como se fosse um tampão intracelular. Então, Vitória, de uma forma prática, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Ela remove ela consegue, né, com esse tampão, remover aquela acidez no músculo. Sabe quando a gente tá ali treinando e aí seu músculo, ele tá realmente ardendo? E isso é causado tanto pelo aumento dos íons de hidrogênio. Não é que geralmente o povo fala que é o lactato. Não. O lactato, ele também aumenta, só o que causa isso é o aumento dos íons de hidrogênio. Então, a beta-alanina, ela consegue tamponar, fazer esse tamponamento, e aí isso diminui, remove essa acidez no músculo, tá? Ela também tem outras funções ali, porque ela aumenta o teor de carnosina, que faz isso. E aí ajuda na regulação de cálcio, prevenção de antigligação, age também como antioxidante, tem outros fatores, mas resumidamente seria isso. Melhora, então, a resistência de alta intensidade. Então, um ciclista que fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas pedalando, realmente usando a energia daquele músculo ao máximo, sem parar, sem um descanso, a beta-alanina pode ser muito legal para isso, tá? Então, tanto para exercícios, uma faixa um pouco maior, sabe? 30, 10 minutos ou até uns 8 minutos, então tem essa média mais ou menos. Mas ela tem um efeito colateral, que é a parestesia, que a gente chama, que é formigamento. Então, tem muito em pré-treino, né? Nossa, esse pré-treino, ele funciona porque eu sinto formigamento. Não é que ele funciona, é que é o efeito colateral da beta-alanina. Às vezes, os fabricantes, eles colocam a beta-alanina dentro do pré-treino só para você sentir esse efeito de parestesia e você achar que aquele pré-treino, ele funciona mais. Porque a beta-alanina, ela não tem esse efeito igual da cafeína, que é para te dar mais energia. Não tem. Mas a pessoa sentindo aquele formigamento, ela fala, nossa, esse aqui funciona. Mas, na verdade, não é isso, e agora vocês sabem. É um efeito colateral da beta-alanina, tá? E a dosagem dela, 1,6 miligramas, 4 vezes ao dia. Por quê? É uma dosagem realmente um pouco maior. Então, vai aí mais ou menos uns 4, né? Então, a gente divide para quê? Para diminuir essa parestesia. Então, se você tomar a dose completa de uma vez, é muito formigamento mesmo. Então, a gente divide. Claro, depende do paciente. Tem paciente meu que toma, Vitória, eu tomo aqui 4 miligramas, para mim, sucesso. E aí, ok para ele, mas geralmente a gente divide essa dose, tá? Então, você vai tomar tanto de manhã e tanto de tarde. A gente pode fazer esse fracionamento, tá? Então, uso agudo não tem vantagem. O que é uso agudo? É você tomar e ela ter efeito. Igual eu falei, a cafeína, você toma e ela ter efeito. A beta-alanina não é assim, ela é igual a creatina. É o efeito crônico. Precisa tomar todos os dias para a gente ter um efeito bom, tá? Por pelo menos 4 semanas. Praticamente igual da creatina. Pelo menos 4 semanas para você ver uma diferença, para você ver um resultado. Ela é mais eficiente com uma refeição, então geralmente eu coloco ali no café da manhã e no lanche da tarde, por exemplo, como a gente fraciona, né? Então, junto ali com uma refeição, mas pode ser pré-treino também, não tem problema. Dose de manutenção. Então, após aquela dose ali, aqui, de 1,6, 4 vezes ao dia, por pelo menos essas 4 semanas, aí a gente pode vir com uma dose de manutenção de só 1,2 gramas por dia, tá? E essa parestesia, ela pode durar até 1 hora, depois ela some. Ela não faz mal, tá, gente? É só um efeito que tem mesmo. Até coloquei uma foto, como se tivesse várias formigas, um formigamento mesmo, né? Nas mãos, nos pés, pode sentir também, mas é mais nas mãos mesmo. Pode durar até 1 hora, tá? Isso pode ser incômodo ou não para o seu paciente. Na prática, a gente tem a beta-alanina como se fosse a creatina, um podzinho que você toma, e a gente tem creatina com beta-alanina.
Aqui é legal essa junção, porque são 2 suplementos de uso crônico, que você tem que tomar todos os dias. Então, pode ser legal esse potinho que só tenha um. Só tem que ver a questão da dosagem, né? Geralmente não tem uma dosagem tão certinha, você tem que aumentar. Mas pode ser legal. Igual eu falei, não é legal, por exemplo, num pré-treino, porque o pré-treino tem cafeína, você não vai tomar cafeína todos os dias, tá? Independente ali do horário. Próximo, bicarbonato de sódio. Ele funciona mais ou menos como se fosse ali a questão da beta-alanina, justamente no que eu falei. A beta-alanina auxilia tamponando aquela célula. O bicarbonato não, ele remove esses íons de hidrogênio que causam essa ardência no músculo, né, de uma forma mais prática. Então, ele auxilia dessa forma. Então, isso melhora a potência, a velocidade, capacidade do paciente, o tempo de falha aumenta, então isso melhora no desempenho dele em geral, né? Só que o bicarbonato de sódio, que a gente conhece já, tipo, bicarbonato de sódio, sabe? Tipo, aquele que tem na cozinha, só que esse não é tão interessante porque ele é muito salgado. Na dosagem que a gente precisa, né, de 200 a 300 miligramas por quilo de peso, é bastante. Então, se o paciente tomar aquele bicarbonato de sódio de cozinha, é muito impalatável. Então, não dá muito certo, tá? A gente tem outras opções que eu vou mostrar para vocês. E a gente coloca entre 120 a 150 minutos pré-treino. E ele é justamente o que a gente chama de forma aguda, né? Você vai tomar, vai passar um tempo, e ele vai fazer o efeito, tá? Ele vai auxiliar, facilitar nessa remoção desses íons de hidrogênio, certo? E aí, a gente pode também colocar uma dosagem maior. Então, Vitória, o paciente ele não consegue tomar ali 1 hora antes do treino, mas você consegue colocar 300 a 400 miligramas 2 a 3 horas antes. Com o carboidrato, ele diminui sintomas, então, para a pessoa não tomar só bicarbonato sozinha, você coloca ali com um carboidrato, sei lá, com um suco de uva integral, por exemplo, diminui esses sintomas gastrointestinais que a pessoa pode sentir, tá? E a gente tem diferentes protocolos, 500 miligramas, 5 vezes ao dia, até 5 dias antes da competição, pode auxiliar também, é uma estratégia que vai depender do paciente, vai depender do porquê que você está passando aquele suplemento para ele. Na prática, como eu falei, esse daqui é, tipo, impalatável, realmente fica muito salgado, né, a quantidade. A gente tem efervescente, então isso é legal também, com um saborzinho, ou você pode mandar manipular também, tá? Nitrato, estamos quase acabando, tá, gente? Falta mais alguns que eu quero explicar bem direitinho para vocês, que são os de nível A, e o restante eu vou passar um pouco mais por cima, então tá tranquilo, tá? Espero que vocês não estejam cansados já. Nitrato. O nitrato, como que ele funciona? Ele aumenta o óxido nítrico, né, que é o NO, que a gente conhece, e aí isso faz o quê? Ele regula principalmente a pressão arterial e o fluxo sanguíneo. É tipo assim, o que todo mundo fala, o nitrato ele é vasodilatador. É mais ou menos isso. Então, regula a pressão arterial, o fluxo sanguíneo e, consequentemente, a contração muscular. Então, o nosso músculo, ele tá ali irrigado pelo sangue, né? Então, isso auxilia também, acaba auxiliando no desempenho daquele paciente. Esse nitrato, ele está presente principalmente em vegetais verdes e em maior quantidade na beterraba, tá? A gente coloca mais ou menos entre 2 a 3 horas antes, então como se fosse um pré-treino mesmo. Como eu falei, ele auxilia nessa questão vasodilatadora, auxilia nessa questão mais sanguínea mesmo, tá? No fluxo sanguíneo. Entre 300 a 500 miligramas de nitrato. Quando a gente fala de fontes, a gente vem aqui para a beterraba, por exemplo. Uma beterraba grande tem com mais ou menos ali 200 gramas, tá? Só que a gente precisa de quanto? 400 miligramas de nitrato. Então, 200 gramas de beterraba que tem, não sei se vocês estão entendendo, 400 miligramas de nitrato tem em uma beterraba de 200 gramas. É isso, tá? Uma beterraba de 200 gramas, será que seu paciente ele consegue comer essa beterraba antes do treino para ter esses 400 miligramas? Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode utilizar tanto ela assim, normal, ou fazer um suco de beterraba. E aí seria, pelo menos ali, com uma beterraba grande, mais água, e aí vai ficar o quê? Mais concentrada, aí você coloca mais água, dá mais ou menos uns 500 ml de suco. Ele consegue tomar isso antes do treino? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas funcionaria, precisa dessa dosagem para ter um efeito, tá? Porque, nossa, eu tomei aqui um dedinho de suco de beterraba. Cara, não vai fazer diferença nenhuma, a gente precisa dessa concentração maior.
Tem outras fontes também, mas a que mais contém mesmo é a beterraba e que a gente tem mais acesso também, né? Então, melhora a oxigenação, vegetarianos consomem mais nitrato, então isso é bom, por quê? Porque eles consomem, teoricamente, eles consomem mais vegetais, a gente também não pode ter certeza disso, né? Porque tem muito vegetariano que come mal, assim como tem muita gente que não é vegetariano também come mal, né? A suplementação pode ser crônica, pelo menos de 3 a 15 dias, mas geralmente a gente utiliza mais aguda mesmo, que é realmente antes do treino, que aí já tem esse efeito. Não confunda nitrato com nitrito. Nitrito, a gente tem, por exemplo, em embutidos, Vitória, mas eu ouvi falar que o nitrito ele faz muito mal, ele é cancerígeno, não sei o que, não sei o que. Nitrito é uma coisa, nitrato é outra, tá? E até questão, tipo, o nitrato de alimentos, ele é saudável, tá? Agora, uma concentração altíssima de nitrito, por exemplo, isso é totalmente diferente, é outra coisa. Pode alterar a cor da urina e das fezes. Então, coloquei aqui, né, com beterraba, começou a puxar o muro. Por quê? Porque altera. Então, Vitória, eu comecei a tomar beterraba e agora acho que eu tô urinando sangue. Calma. É um efeito, a coloração da beterraba mesmo, que pode persistir, tá? Não tem problema. Na prática, pode ser um suco de beterraba com vegetais verdes, né? Que eu falei para vocês que são fontes também. Então, você junta esses dois aqui, perfeito. E a gente tem também alguns suplementos já prontos, que seria tem esse daqui, é muito difícil de achar, mas a gente acha mais fora mesmo, né? Que é o Beat It, que ele é realmente as 400 miligramas do nitrato puro, tá? Para você tomar. Então, assim fica bem mais prático, né? Beleza, dos níveis A, esses são os principais que eu separei para realmente explicar um pouco mais para vocês. Agora a gente vai falar dos níveis B. Lembrando, o que é o nível B? Ele é promissor, mas ainda precisamos de mais estudos. Realmente faz sentido? Realmente faz diferença? Não sei, precisamos de mais estudos. Então, a gente tem, por exemplo, o colágeno. O colágeno, depois do treino, a gente tem uma maior necessidade da glicina, que ela é presente no colágeno, por exemplo. E aí tem até a vitamina C como cofator. Então, tem a grande maioria dos colágenos tem vitamina C junto, é um saborzinho de laranja, de tangerina, porque auxilia, tá? Na questão da absorção do colágeno. Mas, por exemplo, a gente consome já o colágeno, consome já a glicina ali na nossa alimentação. A gente suplementar com o colágeno faz diferença? Os estudos, eles não controlam essa ingestão alimentar, principalmente, né? Então, por exemplo, pega um grupo de pessoas que tem uma alimentação ótima com relação à proteína, pega um outro grupo de pessoas que não tem uma boa alimentação de proteína, uma boa ingestão de proteína, coloca colágeno para os dois, e aí o grupo que não tem uma boa ingestão de proteína, óbvio que ele vai se beneficiar com a ingestão de colágeno, mas é porque a alimentação dele estava pobre em colágeno, estava pobre em proteína, tá? Então a gente precisa de estudos mais bem elaborados, mais bem desenhados, para a gente ver se realmente faz uma diferença a suplementação de colágeno, tá? E também a gente pegar um colágeno e um whey protein, que tem todos os aminoácidos essenciais, o whey protein, ele tem mais resultado. Então, também tem essa questão. Mas, lembrando, eu não estou falando que o colágeno não tem sentido, que o colágeno é horrível, que ele não serve para nada. Estamos falando com relação a atletas, suplementação no esporte, e ele é um nível B. Não é que ele não funcione, mas tem outros que funcionam mais, e a gente precisa de mais estudos, tá? Carnitina, que é o que a betalanina aumenta, né? Aumenta a carnitina. Suplementar só carnitina, então, Vitória, é bom? Não tem evidência, tá? Então, se a gente suplementando ali 4 semanas ou menos de suplementação, não teve evidência que teve um bom resultado, mas pode ser que tenha algum, mais para frente, saúde é constante evolução. Pode ser que mais para frente, realmente, tenham mais estudos que comprovem que pode ser, por exemplo, um nível A, mas até então, não. Curcumina, com relação a suplementos antioxidantes, anti-inflamatórios, tomar uma vitamina C depois do treino, não é muito legal. Por quê? Como eu falei para vocês, o exercício em si, ele é algo inflamatório para o organismo. Você está degradando seu organismo, mas isso a longo prazo tem um efeito benéfico. E aí a gente suplementando a curcumina, né, que poderia reduzir a lesão, reduzir a dor, nem todos os estudos mostram isso, tá? Então, nível B, né, gente? Nível B é isso, é inconclusível. Nível C, que é o que já está estudado, que a suplementação não traz maiores benefícios. Não é que é ruim,
mas que não precisa, porque não traz maiores benefícios. Então, um grupo que tomou magnésio, um grupo que não tomou, não teve diferença de desempenho, de resultado, quando essa ingestão é adequada. Mesmo esquema do colágeno. Se eu pego um grupo que tem deficiência de magnésio e eu coloco magnésio para ele, é óbvio que ele vai ter mais resultados, porque ele não estava consumindo a necessidade adequada. Agora, se eu suplemento, se eu colocar mais, faz diferença? Não, é isso, tá? BCAA, leucina, mesma questão da proteína. Por que a gente não coloca uma proteína de alto valor biológico, que vai fazer muito mais sentido do que o BCAA, do que só a leucina? Vitória, você falou que a leucina ela aumenta a síntese proteica, que é o principal. É o principal, mas não é o único, tá? Então não adianta a gente colocar só o BCAA, que são só alguns. A gente coloca uma proteína de alto valor biológico, isso tem muito mais resultado. Por isso que não é necessário um BCAA, uma leucina. E o HMB também, que ele poderia ali estimular uma síntese de proteína muscular, mas, mais uma vez, o efeito é menor do que a leucina isolada e também menor do que o whey protein, que tem todos os aminoácidos essenciais, tá? Ou uma proteína vegetal, tá? Então, por conta disso que eles são nível C. Nível D é o que eu falei para vocês, é a questão de são medicamentos, são pró-hormônios, são coisas que a gente já não indica, já não suplementa, mas que eu trouxe aqui para vocês que estão relacionados com maior risco, né, de contaminação, de efeitos colaterais e de também de serem pegos no doping, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, deixa eu só tirar um negocinho aqui. E aí ó, que dá para vocês tirarem print, se vocês quiserem eu mando esse slide aqui para vocês também, mas são esses, tá? E resumão de tudo, gente. Não seja um charlatão. O que é um charlatão? É um nutricionista de TikTok ou de YouTube, por exemplo, nada contra, porque eu estou nessas plataformas, mas que fala só para as pessoas, tipo, nossa, ele está falando uma coisa que ele entende, e você não tem uma base por trás, você não estudou sobre aquilo. O exemplo que eu dei para vocês. Caraca, todo mundo fala que a creatina é boa, então eu vou passar a creatina para todo mundo. Calma aí, você tem que estudar. Realmente ela é boa, né? Então, minha maior dica para vocês é, irmão, tu tem que estudar. Tu tem que estudar, né? Você escolheu nutrição, você escolheu uma área da saúde, estudo até sentar a bundinha na cadeira e estudar mesmo, tá? Eu lembro quando eu estava aí do outro lado, né, que era assistindo palestra dos outros, que era estudando, que era na faculdade, eu ficava, gente, quando que, tipo assim, essa pessoa aprendeu isso, tudo? Como é que ela sabe disso? Gente, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu não sei de tudo, estou muito longe disso, mas eu já sei muita coisa que eu não sabia na época de faculdade. E é isso, a gente vai aprendendo aos poucos, mas você tem que estudar. Para de ficar estudando por post de Instagram, por vídeo de TikTok, por vídeo no YouTube. Vai você mesmo estudar, tá? E obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Meu intuito era trazer de uma forma mais prática, como eu falei para vocês, de entender realmente como que funciona, como que a gente coloca, e na prática, Vitória, isso dá certo, isso não dá. Então, esse era o meu intuito. Deixei aí para vocês o QR Code, como eu falei, que fica mais prático. Então, tem tanto do Instagram, quanto do Telegram, que tem alguns materiais para Nutris também, quanto do YouTube, que é um pouco mais pessoal, mas também tem coisas para nutricionistas, tá? E é isso. Obrigada mais uma vez. Vitória, obrigado. Assim, fantástica sua apresentação, muito boa. Eu acho que assim traz uma base. É o que a gente fala, né, no dia a dia, mas ouvir de fora, de quem está inserido no mercado de trabalho, eu acho que isso é muito importante. Uhum. E esses dias algo que me abismou muito, eu ouvi de um profissional falando: eu não gosto de fazer dieta, é nutricionista. Nossa base é a dieta, né? A nossa profissão gira em torno disso. Claro que eu não preciso prescrever sempre, mas os alimentos têm que estar ali. Então, ouvir, né, isso na parte de suplementação é muito gratificante. Então, parabéns e obrigado, tá, pelo conhecimento, pela disponibilidade de novo. Imagina, eu que agradeço, de verdade. É muito bom realmente a gente ter outras fontes, né? Além ali da sala de aula e tudo, a gente ter outros profissionais, eu acho isso muito interessante. Eu amava quando tinha isso na faculdade e espero que vocês aproveitem bastante isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É muito rico. A gente começou um pouquinho depois, então eu vou abrir para o pessoal, né? Por mais que a gente tenha extrapolado um pouquinho ali o horário de 8h30, mas cabe, né? Se alguém tiver alguma dúvida para a Vitória, quiser comentar algo, pode ficar à vontade. Pode abrir o microfone ou aqui no chat mesmo. Mandem aí, gente, as dúvidas de vocês. Todo mundo aqui adorou, então isso já é muito bom. Que fofos! Muito obrigada.
Eu já tô aqui sem voz, Jesus. Bom, são meio tímidos, tá? Então, não é nada com você, não. Entendo. Mas eu reforço, tá? Eu gostei muito também. Sou um pouco da parte da clínica, da esportiva, do social, então, né, eu assino embaixo de tudo que você disse. Parabéns e obrigado de novo. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada, Marlon. Muito obrigada a todo mundo que está aí na estruturação dessas palestras, né, desse evento. E obrigada a todo mundo que tirou um tempinho aí de uma terça-feira à noite para estar estudando, que é o que vai fazer a base de vocês ser mais concreta. Isso faz toda a diferença lá na frente, tá, gente? Muito obrigada mesmo e uma ótima noite para vocês. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar depois lá no Instagram, estou à disposição, tá? Obrigado, Vitória. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, gostaria de saber para